Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vocês estão felizes? Sinta-se feliz porque você está na casa do Pai. Amém? Eu também estou muito feliz porque toda vez que eu venho para a casa de Deus para adorar, me traz uma alegria muito grande ao meu coração. E essa felicidade é de que realmente eu estou no melhor lugar, que é estar na presença de Deus. E eu digo a você que você também está no melhor lugar nesta noite, que é na presença de Deus. E fique na liberdade do Espírito Santo de Deus falar em seus ouvidos, através da palavra de Deus. Amém? Eu gostaria que hoje nós vamos eu quero compartilhar esta palavra com você, esperança nossa de cada dia. Tem muitas famílias, tem muitas vidas que já não têm mais esperança, não acreditam mais. Mas nós que servimos ao Senhor, temos que alimentar em nosso coração a cada dia, a viver em esperança. Acreditar que o dia do amanhã será melhor que hoje. A esperança nos traz contentamento em nossas vidas. Amém? Diante de tal situações que talvez você possa estar vivendo, possa estar enfrentando, creia que amanhã vai ser melhor. Amém, irmãos? Eu gostaria que o Vitor colocasse para mim uma passagem que está lá em Gênesis, capítulo 37, a partir do verso 1. Aquele que está com a sua Bíblia ou o celular, que abrisse, ou se não, acompanhasse no telão. Gênesis capítulo 37, a partir do verso 1 ao 11. Amém, irmãos? Jacó ficou morando na terra de Canaã, aonde o seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas, das cabras, e está sumido ali, junto com os seus irmãos. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, juntos com os seus irmãos. Próximo. Os filhos de Bilá e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai, e José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó era velho quando José nasceu, e por isso, Jacó era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Verso 4, os irmãos via que o pai amava mais a José do que eles, e por isso tinha ódio dele, e era grosseiro quando falava com ele. Certa vez, José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele. Verso 6, porque ele disse assim: escute o que eu vou contar, o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. Verso 7. De repente, o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu, e se curvavam diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser o nosso rei, e que vai mandar em nós? De repente, o meu feixe ficou de pé. E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que eles os contavam. Depois, José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. E ele disse assim: eu tive outro sonho. Desta vez, o sol, a lua
e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por causa da sua mãe, os seus irmãos, eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no acaso. Amém? Aqui é o texto onde José colocou diante dos seus pais o sonho que ele havia tido. Por 2 vezes. Não somente aos seus pais, mas aos seus irmãos. Eu vejo que naquele momento, onde José estava apresentando os seus sonhos, ele criou propriamente dentro dos seus 11 irmãos uns ciúmes. E eles interpretaram de que eles seriam humilhados. Só que a situação foi inversa. A situação que aconteceu na vida de José foi que ele foi excluído não pelo querer dele e nem pela vontade dele diante da situação. Ele foi excluído, ele foi levado fora da presença da família dele, através da cilada que propriamente os irmãos dele arrumaram sobre a vida dele. E hoje, nos dias de hoje, propriamente dentro das famílias, existe alguns perrenhos. Existem algumas situações aonde um é mais favorecido do que o outro. E isso acaba criando intrigas propriamente dentro da família. Mas no decorrer desta mensagem, nós vamos nos encontrar diante de algumas passagens que eu acabei de ler agora. Provérbios 23:18. Se agir assim, certamente haverá um bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Vou repetir novamente. Se agir assim, agir como? Olhando com esperança a cada dia. Certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Reage, que Deus age. Esperança, em resumo, é a atitude de quem espera. A esperança dos filhos de Deus não é passiva. Ela age, mas ela age trazendo condutas e princípios. Ela não é passiva. Ela não é passiva porque não só cruza, nós não podemos cruzar os nossos braços e ficar esperando. O princípio da esperança muda a nossa respostas aos obstáculos da vida cotidiana. Obstáculos que vamos encontrar a cada dia. Quando entendemos que aquilo pelo qual esperamos vale a pena, se torna fácil esperar. Quando entendemos que se desperta a esperança, significa que é possível realizar. Quando entendemos que a esperança é o elemento vital de todo sonho, descobrimos
que se começar com esperança, termina com fruto. A esperança é o quadro onde você pinta a imagem do futuro que o Espírito Santo te revelou. Pintar com esperança é o inverso da realidade que você está vivendo. Hoje talvez você esteja vivendo na tristeza. Pinte que amanhã você vai viver com alegria. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria pode vir pelo amanhã. Às vezes você hoje está vivendo por muitas situações desconfortáveis, desagradáveis, onde você perdeu a esperança. Perdeu a esperança de uma reconciliação. Perdeu a esperança de um encontro com algo que Deus propriamente colocou sobre as tuas mãos. Perdeu a esperança até mesmo do crescimento. Perdeu a esperança de uma grande transformação no teu filho. Perdeu a esperança numa grande restauração na vida do teu marido, na vida da tua esposa. Perdeu a esperança de viver em paz, harmonia, alegria, união e comunhão propriamente dentro do teu lar. E essas coisas, você não quer pintar essas coisas, porque elas são reais. Nós vivemos, nós convivemos com os problemas, com os obstáculos, que chega ao ponto de derramarmos lágrimas por situação ao qual nós estamos vivendo, ao qual a família tem vivido, em momentos de separação, em momentos de falecimento, N situações, muitas famílias estão vivendo, ao qual não queria viver. Mas a esperança que nós temos que alimentar é propriamente nosso ser, é de pintar algo que vai nos trazer alegria, completamente diferente da realidade que nós estamos vivendo. É pedir pela infinita misericórdia do Senhor, que haja algo novo, e esse novo venha da parte de Deus, porque é nele que nós temos que depositar a nossa esperança, e pedir ao Senhor. Porque muitas situações, às vezes, pedimos até ao Senhor, que não queremos viver em determinadas pressões, em determinadas situações. E tem muitas vidas que ainda estão pedindo a morte, para não conviver, para não enfrentar esse tipo de situações. Mas nós temos que alimentar a nossa esperança no Senhor. Se hoje você está vivendo, se hoje você se encontra nessa situação, peça ao Senhor, peça força ao Senhor, para que o dia de amanhã venha a ser melhor daquilo que você está vivendo hoje. Confie no Senhor, porque o Senhor, Ele faz um novo, Ele faz uma nova história. Amém? A nossa igreja, Família Betel, está vivendo um ano de alinhamento, e muitas coisas precisam ser alinhadas. Propriamente até nós mesmos precisamos nos alinhar com aquilo que é melhor de Deus. Amém? Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Plano de fazê-lo prosperar e não de lhe causar danos, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Essa mensagem foi enviada através do profeta Jeremias, aonde chegou até o rei Nabucodonosor, aonde o povo de Deus, o povo judeu, estava vivendo na Babilônia, um período de 70 anos, que muito daqueles já não acreditava, já não tinha mais esperança que ia retornar para o lugar de origem deles. Mas eu quero dizer para você, que essa carta chegou ao povo alimentando, porque é o Senhor que faz uma nova história.
O pensamento de Deus é completamente diferente do nosso. Como diz o texto, porque eu conheço o plano, o Senhor te conhece. O Senhor tem plano para a tua vida. O Senhor tem propósito para a tua vida. E nós temos que ler. Porque a vontade de Deus para nós, para dentro dos planos dele, é boa, perfeita e é agradável. Amém? Nós por muitas vezes tomamos a rédea, queremos estar à frente, queremos estar no centro, mas é o Senhor que tem que estar no centro. É o Senhor que tem que dirigir a nossa vida com a palavra abençoada que Ele nos alimenta por todos os dias. Como diz em Mateus, bem-aventurado é aquele que tem sede da palavra de Deus. Bem-aventurado é aquele que tem fome, que se alimenta, que conhece, que é a necessidade espiritual de alimentarmos da palavra de Deus. Assim como o nosso corpo tem a necessidade do alimento, a nossa vida espiritual tem que ter essa necessidade, sede da palavra de Deus. E olha o que ele diz mais. Ele falou para aquele povo: ei, vocês no tempo certo vão voltar para o lugar de origem. Em tempo certo, irmão, Deus vai cumprir algo na sua vida. Espera no Senhor. Espera no Senhor, como aquele povo esperou. Porque aquele povo foi pelo consentimento de Deus, que eles estavam na Babilônia, pela desobediência daquele povo. E muitas vezes nós não recebemos as nossas bênçãos por alguma desobediência nossa. E nós temos que entender de que é o propósito de Deus. Às vezes o Senhor Ele cuida de nós com tanto zelo que nós muitas vezes nem está aí. É verdade ou não é? Eu vou fazer do meu jeito. Eu quero assim, que eu acho mais bonito assim, então eu quero assim. É uma desobediência. E algumas desobediências nos traz, talvez não no momento, mas lá na frente, um resultado desconfortável a nós. Amém, irmãos? O mundo hoje está sendo bombardeado de desesperança, que não tem mais esperança. Vamos olhar para essa situação do pessoal de Porto Alegre. Tem muitas famílias ali que não tem mais esperança. Está desesperançosa. Então, que nada mais é do que perda de esperança, ao sentimento de vazio interior diante da situação que estão passando, ao pensamento de que não resta mais nada. As principais perguntas que surgem nesse período são: para viver em esperança, perdão irmãos, as principais perguntas que surgem nesse período são: como seguir em frente diante de tal situações? Como enfrentar a situação que insiste em não mudar? Para que continuar me esforçando? Para que continuar acreditando numa solução? Quando a desesperança nos invade, o pior que podemos fazer é sermos bons hóspedes. Somos habitação do Espírito Santo. Carregamos a esperança. A nossa esperança é em Jesus. Amém, irmãos? Gálatas 5:22, fruto do Espírito. Em nós há o Espírito Santo de Deus. Se há o Espírito Santo de Deus, tem que existir o amor. Se há o Espírito Santo de Deus em nós, tem que existir a alegria. Se há o Espírito Santo de Deus em nós, tem que ter a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade e a fidelidade. Esse é o fruto do Espírito.
o Espírito de Deus, que está hospedado em nós. Você tem um fruto do Espírito Santo de Deus, irmãos? Então você tem amor, você tem paz, você tem que ter alegria. E diante de qualquer situação que nós possamos viver, lembre-se que o Espírito Santo de Deus está em você. E que você tenha muita convicção de que você tem amor para dar sim, porque o Espírito está em você. Que você possa levar a paz onde tiver guerra. Aonde você estiver, aonde Deus te colocar, que você possa entender de que você é uma ferramenta abençoada por Deus, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Não deixe que o inimigo venha pinar sobre a tua mente daquilo que você não é. Porque às vezes, muitas das vezes, a gente coloca-se incapaz de qualquer coisa. Eu não sirvo para isso, eu não sei fazer aquilo, eu me chateei com isso, eu fiquei desgostoso com isso, mas é tudo que o inimigo quer plantar em nossa mente, essas coisas para nós sairmos da presença de Deus. Mas o nosso lugar é estar na presença de Deus para adorar e caminhar com Ele e reconhecer que Ele é o nosso senhorio. Amém, irmãos? E quando nós começarmos a pensar assim, quando nós começarmos a agir assim, sabendo que o Espírito Santo de Deus floresce em nós, porque isso me traz uma passagem que o pastor trouxe na quinta-feira. Como é que está a nossa lamparina? Como é que está a tua lamparina? Porque a volta de Cristo está próxima. E Ele vai vir como ladrãozinho. Porque o ladrão não avisa a hora que ele vai chegar. Mas essa certeza nós temos que ter, que a volta de Cristo Jesus está próxima. E as nossas lamparinas têm que estar cheias. Nosso azeite tem que estar em nível. É ou não é? Amém? Para viver em esperança, olhe lá. Assuma o seu lugar de filho amado. Nós cantamos aqui. Nós somos filho amado de Deus. Deus nos ama. Não tenha dúvida de que Deus te ama. Às vezes, por uma irritação, por uma chateação, a gente fala: ninguém me ama, ninguém me quer. Mas não existe amor maior do que você ter a certeza de que você é amado por Deus, pelo Criador. Não existe amor maior, aonde Ele tem um zelo por você, porque Deus cuida de nós. Deus é bom o tempo todo. E se Ele não fizer, irmão, Ele também continua sendo Deus. Mas Deus é bom. Amém? Então assuma o seu lugar de filho. Aceite essa paternidade. Deus é o meu Pai. Deus tem cuidado de mim. Deus é o meu pastor. Com o meu pastor nada vai me faltar, como diz o Salmo 23. Nós somos ovelhas do pastoril do Senhor. Se sinta amado por Deus. Se sinta cuidado por Deus. Amém? O nosso Deus é Pai. E nós somos filhos. Deus nos alimenta com coisas boas através da sua palavra. Quando você se achega à palavra de Deus, você é alimentado por fonte de água viva, onde alimenta a tua esperança. Porque a palavra de Deus fala aos nossos corações e transforma a nossa mente. Pode ver que a maioria das vezes, quando você está meio atribulado, eu sei que é difícil de chegar na palavra de Deus.
A gente foca tanto no problema que a gente se distancia da palavra. Quando na verdade os nossos problemas nós temos que colocar na mão do Senhor, através das nossas orações, tendo a plena certeza de que Ele vai tocar em nossos olhos, vai abrir nós vamos ser direcionados a enfrentar esse problema com mais sabedoria que essa que vem de Deus. Amém? Mas muitas vezes nós esquecemos. O inimigo ele é tão sujo que ele nos cega. Mas que nós possamos pedir pela infinita misericórdia do Senhor, por muitas vezes esquecer de que Ele está do nosso lado. Que nós possamos cada vez mais lembrar que nós não estamos desamparados. Que cada vez mais nós possamos pedir direcionamento para o Senhor para lidar com todas as coisas. Que cada vez mais nós venhamos lembrar de que os anjos do Senhor acampam ao nosso derredor. Que nós possamos lembrar que a presença de Deus propriamente dentro do nosso lar, ela faz uma grande transformação. Que nós possamos lembrar que aonde o Senhor te colocar, seja no teu trabalho, seja na faculdade, o Senhor vai te usar grandemente, porque você é um filho amado de Deus. Que nós possamos ser usados por Deus, que nós possamos alcançar os quatro cantos dessa cidade de Tiradentes, e que nós possamos permitir ser uma ferramenta usada pelo Senhor na mão de Deus, para alcançar vidas que precisam ser alcançadas propriamente no nosso bairro, em nome de Jesus. Essa casa é do Senhor. Essa casa, as portas dessa casa estão abertas para receber vidas, vidas que precisam ser salvas. E nós somos soldados, nós temos que nos lançar ao campo de batalha e guerrear contra as ciladas do inimigo, contra a estratégia do inimigo. Nós precisamos nos revestir com as armaduras do Senhor, como diz em Efésios, porque nós somos soldados de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Assuma o seu lugar de filho amado e não tenha medo. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava o rebanho do seu pai com os seus irmãos. A esperança nem sempre está relacionada ao cenário de caos, cenários de piores momentos. Nós vamos enfrentar a todo dia leão, irmãos. Eu gosto até de expressar isso de uma forma assim: quando é juba grande, é grandes problemas que nós vamos enfrentar, mas o leão vai estar presente. Quando é juba pequena do leão, são pequenos problemas, mas ele vai estar presente ali. Então o leão nós vamos enfrentar todos os dias, batalha nós vamos enfrentar todos os dias. O que não pode é a gente desistir da batalha. Amém? O problema não pode ser obstáculo para que a gente venha desistir. Exemplo, a esperança de José surgiu num cenário onde ele já tinha coisas muito boas, e realmente ele tinha. Pode-se dizer que talvez, era o filho amado, o filho querido do papai. Mas por ele estar em obediência ao pai dele, ele recebia assim o melhor. E às vezes existe essas diferenças, essa descompensação. Existe ou não existe, pastor? Às vezes um filho ser mais, porque está mais obediente. Mas o nosso coração, os dois. Amém? E quem aqui um dia não foi filho? E é filho? Que é desobediente? Eu fui desobediente. E hoje eu sou pai. E hoje muitas das coisas que talvez o meu filho, os meus dois filhos falam, entendeu? Às vezes eu não me agrada muito.
Aí eu conversando com a minha esposa hoje, né, lendo o texto lá para ela, tal, a gente treinando, ela falou, só que comigo é assim, eu não dou boi não. Eu dou cada bufetada nas orebas que... Eu falei, vixe, vamos mudar de assunto, vamos dar continuidade. Então, a esperança de José surgiu num cenário onde ele já tinha coisas muito boas. Quando o momento é de caos, a esperança me faz permanecer. Quando o momento é de abundância, a esperança nos impulsiona. Ser filho nos autoriza a viver em esperança em qualquer situação. Ou seja, irmãos, esteja frio, esteja calor, né? Entenda que isso não pode ser um desconforto para a tua vida. Permaneça firme no Senhor. E saiba lidar com todas as coisas. Amém, irmãos? Então, no momento de tribulação, peça um direcionamento para o Senhor. A gente às vezes pede paz, mas o Senhor vai nos dar guerra para treinar a paz. Sabe? Paciência. Oxi, pede paciência para o Senhor. Você vê. Lá na frente, na hora que você sair daqui, você já... Não é para... Mas, irmãos, nós somos treinados pelo Senhor. Amém? Para lidar com todas essas coisas. E às vezes nós não conseguimos. Achamos, eu não quero mais isso, eu quero abandonar isso. Está repreendido em nome de Jesus, porque tudo que o inimigo quer é nos tirar da presença de Deus. Amém? Então na vida nós passamos por processo. E esse processo a gente não pode pular a fase dele. Não é, pastor? Chega na metade do processo, pega um atalho e vai embora. Não. O processo de Deus precisa se cumprir sobre as nossas vidas. Amém? Imagine você. Aquele povo saiu da escravidão, né, do Egito. Processo. Qual o processo? O processo de Deus. Tirar o povo da escravidão, onde ficou anos e anos como escravo, para levar ao propósito de Deus. E qual era o propósito de Deus? A terra prometida. Certo? Mas por alguma desobediência do povo, né, se prolongou aquilo que poderia se cumprir em, vamos falar 11 dias, né, pastor? 11, 12 dias, né? Ficou 40 anos lá, rodopiando para lá e para cá. Mas se cumpriu o propósito de Deus. É que muitas vezes o homem, pela sua desobediência, ele interrompe. Mas vai se cumprir o propósito de Deus. Amém? Então que nós aprendemos nessa passagem a ser obediente, para não ficar a criar calo no pé. Não é verdade? A obediência abre o quê? As portas do céu, e nós recebemos a bênção do Senhor. Amém? Para viver em esperança, supere todos os obstáculos com a ótica do céu. Mantenha o seu foco em Deus, pois é dele que vem o socorro, como Salmo 121, 1, 2. Elevo os meus olhos ao céu, porque é de lá que vai vir o nosso socorro. O meu socorro tem que vir de quem? O meu socorro tem que vir de quem, igreja? Do Senhor. Por quê? Porque Ele é dono de tudo. De céu, terra e mares. Então o nosso socorro tem que vir do Senhor. Quando o inimigo tenta nos paralisar, tenta fechar os nossos olhos, tampar os nossos ouvidos para ouvir a palavra de Deus, faça como o salmista, Salmo 119, 18, se eu não me engano, né? Senhor, abra os meus olhos, para que eu possa ver toda a verdade das suas leis, para que eu possa ver os teus caminhos novamente. Porque muitas vidas se distanciaram da presença de Deus. Eu vejo que foi uma estratégia
de que o inimigo usou de lançar uma cegueira para tirar essas vidas da presença de Deus. Mas a Bíblia é fonte de sabedoria para todas as coisas, de ensinamento para todas as coisas. No momento que o inimigo quer nos paralisar, quer nos cegar, nós temos que fazer como o salmista: Senhor, abra os meus olhos, para que realmente eu possa ver toda a verdade, toda a tua palavra, da tua lei, sobre a minha vida. Amém? Não dê legalidade para o inimigo fechar os nossos olhos e tirar nós da presença de Deus. Supere todos os obstáculos com a ótica de Deus. Olhe com os olhos de Deus. Olhe com os olhos de Cristo Jesus. Como que ele faria tais situações se ele fosse enfrentar os obstáculos? Ele enfrentou com quem? Com o poder que desceu do céu sobre a vida dele. Porque Jesus, na pior situação, na situação de morte, ele falou: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Mas se for a tua vontade, que se cumpra a tua vontade. E que se cumpra a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Que se cumpra a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Porque tudo que vem de Deus, irmão, como relata em sua palavra, é bom. A sua família é boa. Os seus filhos são bênção do Senhor e são bons. O teu ministério é bom porque foi o Senhor que te deu. A tua casa onde você mora, onde muitos estão jogados por aí, é bom. O alimento que o Senhor coloca sobre as nossas mesas é bom. Tudo que vem de Deus é bom. E somos filhos, o Senhor nos dá coisa boa. Porque nenhum pai que ama o teu filho dará uma serpente para ele, dará uma cobra para ele, dará coisas ruins para ele. O nosso Deus não, é um pai amoroso. Amém? E tudo que ele nos dá é bom. Amém? Então supere todos os obstáculos com a ótica do céu. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no. Ou seja, a inveja, a traição, o ódio, e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Ou seja, já começou a criar situações de um irmão para com o outro. A inveja, por que preferência? Talvez eu estou conjecturando, né? Por que preferência com esse? Por que preferência com aquele? E para mim não só restou o quê? Nada. Irmãos, e assim foi na vida de José. Às vezes veio a preferência aqui, ó, do pai, mas depois ele passou por N situações, onde foi lançado dentro do calabouço, onde foi parar numa prisão. Às vezes nós só queremos o melhor, né? Daquilo que o pai deu para José, né? A túnica. Mas o que ele foi passar? E o que ele passou? Essas coisas nós não queremos. Então criou uma situação desconfortável propriamente dentro da família. Nenhum sonho, projeto ou plano é realmente válido até ele ser impossível e cheio de obstáculos. Os obstáculos para quem tem esperança são propósito e não problemas. Olha só que interessante. Os obstáculos para quem tem esperança são propósitos e não problemas. Todo projeto que nós desenharmos, que nós colocarmos diante de Deus, nós vamos ter dificuldades. E com essas dificuldades, isso não pode nos levar a abandonar. É ou não é, pastor? Imagine quando o Senhor pegou essa igreja aqui do jeito que estava. Talvez momentaneamente o pastor falou: nossa, que pedreira. Mas sabe o que é, irmãos?
quando você busca ajuda no Senhor, o Senhor dá as ferramentas certas para você executar. E olha só, e olha que não foi fácil esse velhinho aqui, ó. Então, irmãos, não abandone aquilo que Deus colocou sobre o teu coração. E os nossos projetos têm que ser colocados na mão do Senhor. Porque é tão bom quando a gente vê o sucesso que foi colocado sobre a mão do Senhor. Sabe por que é bom, irmão? Porque assim a gente glorifica o nome de Deus. É tão bom quando vem uma conquista onde você colocou na mão do Senhor. Não te traz dor, não. O que traz dor é quando nós vamos agir pela nossa vontade. Traz discórdia. Pode perceber, quando um marido e uma mulher estão em discordância, né? Que um quer uma coisa e o outro quer outra coisa. Aí aquele que quer, chega com aquela determinada coisa e a mulher... Mas eu não falei que era isso. Eu não quero isso. Agora, quando tem o sonho junto, o projeto junto, e coloca diante de Deus, e Deus nos concede a responsabilidade, a gente coloca na mão do Senhor. Aí há um entendimento entre o marido e a mulher, mas foi o Senhor que nos deu. Agora, quando é feita a tua vontade, por que você quis isso? Agora se vire você. Então, os nossos sonhos têm que estar com a presença de Deus. Amém, irmãos? O importante é você permanecer no propósito de Deus. Permaneça no propósito de Deus. Se não for possível apenas saltar, atropele os obstáculos. Se não for possível diante de tais situações, você for saltar porque é muito alta a situação, o problema é muito alto, busque estratégia no Senhor, mas tire o problema da frente, tire o obstáculo da frente, quebre essa barreira, peça ao Senhor direcionamento, ferramentas para quebrar essa barreira, mas não desista, prossiga, tire do caminho, porque essa é a estratégia do inimigo, colocar obstáculos para nos impedir, para nos atrasar a estar na presença de Deus. Amém, irmãos? Não viva pelo medo. O medo muitas vezes nos impede, nos paralisa. Quando eu subi aqui, ó, agora parece que é uma coisa quando nós nos colocamos no altar do Senhor. A perna bambeia, a voz some, a gente soa, porque é uma responsabilidade. Talvez os irmãos não saibam o quanto que eu passei hoje, falando: Senhor, me dá força, me dá força, Senhor, me usa. E eu estou aqui pela infinita misericórdia do Senhor. E eu peço que o Senhor continue me usando até o final dessa mensagem, em nome de Jesus. Mas que você saia daqui com uma pequena frase: tenha esperança em viver um dia melhor que é o amanhã, hoje. Amém? Então não viva pelo medo, não desista pelo medo. Veja além da realidade a verdade. Se algo que você está enxergando não é com os olhos da fé, que geram esperança, você está enxergando uma mentira que gera insegurança. Olhe com os olhos de Cristo para determinados problemas. Olhe com os olhos de Cristo para determinadas dificuldades. Busque estratégia no Senhor. Porque se nós olharmos pelos nossos olhos carnais, sabe qual é o resultado disso? Não vai dar certo mesmo.
isso daí não tem mais jeito. É tudo ao contrário daquilo que, quando na verdade nós temos que olhar com os olhos do Senhor. Veja de uma forma diferente. Acredite que o amanhã vai ser melhor, sim. Amém? Acredite que as coisas impossíveis para os nossos olhos é possível para os olhos de Deus. É possível pelo poder de Deus, porque o Senhor trabalha nas causas impossíveis. O Senhor ainda trabalha nos grandes milagres, porque o nosso Deus é o Deus de ontem, de hoje e para sempre. Deus que fez grandes milagres no passado, Ele ainda continua fazendo grandes milagres hoje. Milagre na saúde, onde os médicos já desenganou. Então Deus trabalha assim, irmãos. Nós temos visto grandes testemunhos de vidas nas questões financeiras, sabe? Mas como diz na palavra de Deus, às vezes não recebemos porque talvez não seja a hora. Porque o desejo do nosso coração é que as coisas sejam para agora, sabe, miojo. Mas as coisas com Deus não é assim. Porque Ele sabe o que passa na nossa mente, Ele conhece o nosso coração, sabe das nossas atitudes. Mas uma coisa é certa, irmão. Continue firme e forte, porque Deus, Ele trabalha em nosso ser. Às vezes não estamos preparados para receber algo de Deus, porque não sabemos lidar. E Deus muitas vezes quer nos tratar em alguma área da nossa vida, para que Ele possa nos abençoar. É verdade ou não é, irmão? Então, às vezes, muitas das vezes, irmãos são abençoados e você não é abençoado, e isso fala: poxa, mas eu me dou tanto para a obra, me dou tanto para a igreja, e aquele irmão não faz nada. Não, irmão, olha para a cruz, não fica olhando para o irmão do lado, da direita e nem da esquerda. Sabe, tenha a sua intimidade com o Senhor, o teu tempo sozinho com Deus, e buscando ao Senhor, porque é isso que Ele quer. E no momento certo Ele vai nos conceder sim, porque nós somos filhos. Amém? É que nós, muitas vezes, nos colocamos em diferenciação. Ele abençoa aquele porque é mais bonitinho, e eu sou feinho. Não, irmão. Para Deus não existe isso. Filho é filho. É nós que fazemos diferenciação. Amém? Para viver em esperança, desfrute da grandeza do seu destino sobrenatural, daquilo que Deus tem para você. Que esse desfrute não venha tirar você da presença de Deus. Às vezes recebemos algo de Deus. Já ouvimos várias vezes isso, irmãos. E já vimos também. Ouvimos e vimos. Pessoa recebe bênção do Senhor, e depois ela vai desfrutar da bênção. A bênção é tão boa que a pessoa chega ao ponto de não estar mais na presença de Deus. Não vim mais para agradecer ao Senhor. Tipo assim, eu quero a bênção, mas eu não tenho tempo para caminhar com o abençoador. Consegue entender, Deus? Igreja? Já viu alguém assim? Conhece alguém assim? O Senhor quer cada vez nos abençoar, mas Ele quer que nós permanecemos na presença dEle. Amém? Porque Ele tem muito mais para nos dar. Então, desfrute da grandeza do seu destino, do sobrenatural. Quando contou
ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu e a sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de vocês? É aí que entrou a conversa hoje. Porque o pai e a mãe, o pai falando para o filho: nós vamos ter que se curvar sobre você. Aí eu conversando com a minha esposa, eu falei: está vendo bem? Olha que ponto dos pais ter que se curvar aos seus filhos, que muitas vezes são bem-sucedidos, e muitas vezes quer humilhar o pai, quer humilhar a mãe porque é bem-sucedido, ao ponto de dar as migalhas. Aí foi quando a minha esposa falou: mas comigo não tem essa história não, eu lanço a mão no pé da orelha, lanço a mão no pé da orelha. Irmãos, dentro desse texto aqui, algo diferente, muito grandioso, aonde eu glorifico a Deus primeiro. Eu glorifico a Deus pela minha família. Eu glorifico a Deus pelos meus filhos. Meu filho, eu estava numa situação, isso é um testemunho, viu, pastor? Eu estava numa situação financeira muito ruim. Muito ruim mesmo. Aonde eu me coloquei dentro dessa situação. Porque de que se queixa o homem se não for dos seus próprios erros, das suas próprias vontades, das suas próprias mazelas? E aquilo que foi gerado propriamente dentro da nossa família, pelo consentimento do Senhor, que são os filhos. Esse meu filho aqui, ó, ele me ajudou nessa parte financeira. E foi um valor alto. Foi o suor do trabalho dele. E quantas famílias a gente vê que o filho não está nem aí para o pai, nem para a mãe. Quantos filhos querem viver as suas vidas do seu jeito, no luxo, nos seus desejos, mas para a honra e glória do nome do Senhor. Ele falou: pai, vamos resolver essa situação. Eu estou com você. E eu glorifico pela minha família restaurada. Pela minha família estar na mão de Deus. Existe um diferencial daquele que serve ao Senhor, daquele que está na presença de Deus. Porque isso é presente de Deus sobre as nossas vidas. Então eu sou grato pela minha família. Sou muito grato pela minha família. Amém? Para aquele mundo eu não quero voltar mais. E a cada dia eu alimento uma esperança propriamente dentro do meu ser, que o dia de amanhã será melhor do que hoje. Amém? Porque no momento eu vivia na escuridão, eu vivia nas minhas mazelas, e o pastor sempre cansa de falar, e a gente reconhece: um dia a fatura vai chegar, e às vezes essa fatura é alta, pela vida que muitas vezes nós levamos lá no passado. E a fatura chega. Mas bom é que pela infinita misericórdia do Senhor, nós colocamos diante de Deus e reconhecemos nossos erros e colocamos ao Senhor, apresentamos ao Senhor: errei sim, como Davi falou ao Senhor, pequei contra ti, Senhor. Eu pequei contra ti. Eu reconheço o meu erro, mas o Senhor, pela tua infinita misericórdia, Senhor, somente tu, Senhor, é capaz de me tirar dessa situação e me ajudar. E o Senhor,
Ele nos ajuda. Porque graças a Deus, essa muralha, ela caiu por terra. Porque o Senhor levantou propriamente o da própria casa para me ajudar. Por isso eu sou grato ao Senhor e grato à minha família, em nome de Jesus. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que amam. Alimente teu coração dentro desse versículo, dentro de 1 Coríntios, capítulo 2 e 9. Onde ele fala, aquilo que talvez você não viu, você vai ver se você permanecer. Aquilo que você ainda não ouviu, você vai ouvir se você permanecer. Aquilo que a tua mente nem imagina, é o que Deus vai preencher. E aquilo que você não preparou, que você não conseguiu preparar, como é bom, rapaz, que você não preparou. Porque Deus vai preparar. Então que você possa tomar esse versículo para a tua vida. Às vezes no meio dos problemas, da dificuldade, a gente não consegue ver dessa forma. Mas busque, alimente a tua esperança no Senhor, em nome de Jesus. Você é uma pessoa normal, mas nasceu para viver de forma incomum. Seu Deus é grande. Eu gostaria que você respondesse para mim. Para mim não, para o Senhor. O meu Deus é grande. Mais uma vez, irmão. Responde para você. Tenho sonhos grandes. Responde para o Senhor. Tenho sonhos grandes, Senhor. Mas que o Senhor seja inserido no meu sonho. Senhor, eu vivo e quero viver com uma grande esperança. Porque a minha esperança está no Senhor. Prepare-se para uma grande vitória que virá do Senhor. Amém? Prepare-se para a grandeza. E essa grandeza vai vir de Deus. Amém? Declare isso, irmãos. Declare, mas no fundo do teu coração: Senhor, a minha esperança está em Ti. Dissipe da minha mente quando eu quiser agir pelas minhas próprias forças. Me freia quando eu quero lançar uma palavra onde talvez eu possa contaminar, eu posso desmoronar com uma só palavra. Que Deus venha frear você. Porque, como diz em Tiago, a ira do homem não levanta a justiça de Deus. Se a gente falar no nosso agir pela ira, nós podemos desmoronar tudo. Tudo aquilo que construiu pode vir por terra, por causa da ira, por causa da vontade do homem. Que nós possamos buscar direcionamento e sabedoria e conhecimento com o Senhor, para lidar com todas as coisas em nome de Jesus. Amém? É pecado confundir humildade com mediocridade. E ainda que não aconteceu, esta é uma esperança de se concretizar. Deus não espera condições perfeitas para realizar as suas vontades. Ele espera mente e coração, ou terreno fértil, coração aberto e obediência. Ele espera um terreno de esperança para fazer florescer.
Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer uma pessoa com o coração aberto, puro, como Isaías. Eis-me aqui, use-me a mim, Senhor Deus, meu Pai. Talvez só tivesse Isaías ali e Deus, não tivesse mais ninguém. Mas muitas vezes você vai se encontrar num quarto juntamente com o Senhor, e você tem essa liberdade, que você tem o Espírito Santo de Deus falar: Senhor, use-me a mim. Use a mim, Senhor Deus, meu Pai. Tenha essa liberdade com o Senhor Jesus. Amém? Para que você possa ser usado como uma ferramenta na mão do Senhor. Amém? E Deus vai florescer aquele que permite ser usado. Eu quero concluir e pedir que os músicos se coloquem aqui no altar do Senhor. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus tem algo maravilhoso para a tua vida, irmão. Deus tem algo maravilhoso para a tua vida. Somente crê, irmão, e tenha esperança de que o melhor de Deus está por vir sobre a tua vida. E é bom você ter essa certeza que vai vir da mão do Senhor. Amém? Para cada novo dia ser renovado em esperança, não se esqueça. Para cada novo dia ser renovado em esperança, não se esqueça de assumir que é filho amado de Deus. Supera com coragem e fé os obstáculos. Desfrute de um destino grandioso que te aguarda. Toda esperança começa numa decisão. O que você vai decidir hoje? Comece decidindo por crer na palavra de Deus, nas promessas de Deus para a sua vida, no amor de Deus por você. E não aceite as mensagens ou palavras contrárias na sua mente. Declare: eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Amém? Eu peço à igreja que fique de pé. Como eu havia dito, irmão, de tudo isso que você ouviu aqui, que Deus possa falar grandemente ao teu coração. Mas se você sair pelo menos com um tema dessa mensagem, de alimentar a esperança de que o novo de Deus pode vir sobre a tua vida, estender sobre a tua parentela, sobre os teus negócios, sobre a tua vida espiritual, já é de grande valia, irmão. Porque às vezes nós pregamos um monte de coisas, uma série de coisas, e não conseguimos assimilar, não conseguimos às vezes entender. Mas uma coisa é certa, irmão: saia daqui nesta noite na esperança de viver dias melhores com o Senhor, de acreditar de que o Senhor está no controle de todas as coisas, e de que o inimigo vai tentar nos paralisar por diversas vezes, de que nós vamos estar no campo de batalha, mas se você estiver agarrado no Senhor, a vitória virá, irmão. Se você continuar olhando para a cruz, a vitória virá. Não deixe que o inimigo venha
colocar estratégia para tirar você da presença de Deus. Olhe sempre para o Senhor. O nosso alvo é Cristo Jesus. E declare, irmão. Declare isso no teu coração. Declare por todos os dias: o Senhor é Deus. Amém? Que você possa estar com o teu coração bem aberto, irmão, no final desse culto, louvando e engrandecendo o nome do Senhor e alimentando a esperança, porque você é privilegiado, é abençoado para estar nesta noite, para agradecer por tudo que o Senhor tem feito sobre a tua vida. Amém?